Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. Continuidade. Em aula passada, nós falamos sobre a semeadura. Hoje, vamos tratar das espécies que se multiplicam, ou seja, por mudas. Então, vamos pensar, mencionar todo o plantio por mudas dessas espécies forrageiras. Então, vamos ver quais tipos de mudas nós estamos falando, os tipos de viveiro, o rendimento de mudas desses viveiros, falar sobre colheita, transporte e armazenagem dessas mudas, além do método de plantio, a taxa de plantio, para finalizar. Bem, então, quando nós falamos aí do plantio por mudas, nós pensamos já naquelas espécies, né, que não produzem sementes viáveis. E aí nós temos espécies forrageiras importantíssimos nesse grupo de plantas, né? Principalmente aí, se a gente pensar na conservação de forragens, não é verdade? Porque os capins elefantes, né, todos aí se multiplicam por mudas. Esses materiais são muito utilizados para capineiras, para silagem, né? Além daqueles cultivares de capim-elefante anão, que são especiais aí para a formação de áreas de pastagem. São capins muito produtivos, também muito exigentes, né? Mas que têm um valor nutricional muito bom. Então, são materiais utilizados nos projetos de intensificação de produção de leite a pasto, de ovinos a pasto, de bovinos a pasto, né? Além de também ser aceito por equinos. Bom, veja só, também aí na produção de feno, né? Porque as melhores plantas para a gente fazer um campo de feno mesmo específico são do gênero Cynodon, principalmente aí o Tifton 85, que é um híbrido, né? O Diggs, Coast Cross, são todas plantas multiplicadas também por mudas, muito importantes aí na área de produção de feno, né? De qualidade mesmo, né? Feno com valor comercial. E nós temos também plantas importantes aí para áreas que têm deficiência de drenagem, né? Lembra que a gente falou lá do capim Angola, do capim Tangola, do Tanner Grass, e nós temos também algumas estrelas, né? Os Cynodons também, né? Só que da classe lá das estrelas, que são plantas que também, né, têm uma certa adaptação a solos que possuem encharcamento temporário e se multiplicam também por mudas, né? Além disso, nós temos uma leguminosa aí bem importante, né, que é o amendoim forrageiro, principalmente ali para o bioma amazônico, no Acre, né, em Rondônia, e que possui cultivares que não produzem sementes, né? Nós estamos falando aí do Arax pintoi, do amendoim forrageiro, então possui cultivares que se multiplicam aí por estolões, né? Aqueles cultivares que não produzem sementes, ou mesmo aqueles que produzem sementes, como a semente é muito cara, né, de difícil colheita, também pode-se plantar esses materiais por mudas, por estolões, né? E nós temos ainda uma outra espécie de amendoim forrageiro que está chegando aí no Brasil, tem uma turma lá na Exalc estudando, né, que é o Arax glabrata, que também não produz sementes, tampouco estolões. E nós vamos ver uma espécie que vai se multiplicar pelos rizomas. Enfim, então nós estamos falando aí de espécies de capins muito importantes para produção de feno, produção de silagem e produção de pastagens consorciadas com amendoim. Veja que também, dentro desse rol de plantas, nós temos as plantas importantíssimas aí para a intensificação dos sistemas, né? Os cynodons e também os capins elefantes anões aí, podem ser utilizados nesses projetos de irrigação, adubação, né? Produção de volumoso e de alta qualidade para a produção de leite, principalmente, e produção de carne também. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho o que é essa muda.
quais partes das plantas nós podemos utilizar para fazer mudas? Para utilizar como mudas, né? E aí, nós dividimos, então, né, duas grandes classes aí de plantas, né? Aquelas que possuem estolões, né? Algumas delas podem possuir, além de estolões, que é essa estrutura, né? Lembrem lá que é um colmo que cresce paralelo ao solo, né? Esse é o estolão aqui embaixo, né? Então, nesse estolão, tem os fitômeros, em cada fitômero a gente tem lá um nó, e no nó a gente tem uma gema, né? Então, em cada gema desse estolão, é possível o surgimento de uma nova planta, uma parte aérea e um sistema radicular também, né? Então, esse é o estolão, essa é uma muda, né, por estolão. Aí nós temos também aquelas plantas que, além de estolão, elas também possuem rizomas. O Tifton 85, que é muito famoso, né? Essa espécie cultivar aqui de sínodon, né? Que possui estolões longos, até estolões de 3 metros, 4 metros, né? E rizomas também, que são colmos subterrâneos. Então, aqui no rizoma, a gente também tem as gemas, né? E cada gema, que no caso aqui estão mais pertinhas ainda uma das outras, pode dar origem a uma nova planta, parte aérea e radicular, né? Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo uma planta aqui estolonífera, né? Ó, produzindo vários estolões. Aqui um estolão também de amendoim forrageiro, mesma coisa, né? E também tem os fitômeros, né? E cada fitômero vai ter lá uma gema, e essa gema é capaz de produzir uma parte aérea e também sistema radicular, né? Então, veja, se eu plantar num tubetezinho aqui uma gema, né? Uma geminha, ela pode dar origem a uma nova planta. Então, no caso, aí a produção de mudas enraizadas. Então, nós temos aí dois tipos de mudas, né? As mudas enraizadas, preparadas em tubetes, em copinhos, em saquinhos, né, para a produção de mudas, e as mudas não enraizadas, né, ou seja, os estolões, né, a parte aérea da planta, ou mesmo daí os rizomas, né, que a gente pode ter daí também um rizoma que está enraizado, mas que a gente colheu ele diretamente lá do campo, né, e não foi uma produção em estufa, certo? Então, se eu plantar um nozinho aqui, uma gema, né, em um tubete, eu tenho origem a uma nova planta aqui. Isso pode ser utilizado como uma muda também, uma muda enraizada. Então, veja quantas plantas nós temos, né? Sínodon, ó, Tifton 85, Tifton 68, Diggs, Coast Cross, Flora Kirk e as estrelas, né? Os sínodons Nelenfuense, Plectostacea e todas as estrelas, né? Então, principalmente na classe aqui das bermudas, né? Nós temos os principais capins utilizados para fenação. E hoje em dia está evoluindo essa indústria de mudas, né? De vendas certificadas de mudas. E nós conseguimos, no Brasil, comprar todos esses cultivares aqui. Aí de braquiárias, né, nós já falamos aqueles capins importantes para áreas alagadas, Angola, Tanner Grass e Tangola. Nós temos aqui Penicetum, né, que são os capins elefantes, mas também nós temos o Penicetum glaucum, né, desculpa, o Penicetum clandestinum, né, que é o capim quicuio, um capim subtropical que também é multiplicado por estolões, né? E o capim-elefante, a gente poderia também pensar em plantar ele por rizomas, né? Que o capim-elefante possui rizomas. Não é comum, mas é uma possibilidade, claro. E ainda os amendoins forrageiros, o Arax pintoi, que é estabelecido por estolões, né? E o Arax glabrata, que é estabelecido pelos rizomas, né? Bom, vamos aí para uma outra classe de capins multiplicados por mudas, aqueles que são plantados por colmos, ou estacas, conhecido lá no campo também, né? Plantar por estaca, tá? É o que a gente está vendo aqui, né? Um colmo, né, de um capim-elefante, provavelmente o cultivar roxo aqui, onde uma gema,
né, localizada aqui no fitômero, né, no seu nó aqui, produziu uma nova planta, um novo perfil, né? Então, é esse órgão aqui, essa região que a gente está interessado, né? Então, olha aqui em cima, né, você tem, de novo, no fitômero de cima aqui, na região do nó, né, aqui está a gema, uma geminha que aqui ainda não brotou, né? Então, aqui também dessa região que vão sair raízes, certo? E uma nova planta. Então, essa é a muda, né, para essas plantas que têm um crescimento ereto, né? Estamos falando aí mais do capim-elefante, da cana-de-açúcar, plantas forrageiras, né? Mas também a mandioca, a moreira. Moreira também é uma planta forrageira, né? Mandioca também pode ser utilizada a parte aérea. São todas plantas multiplicadas aí por estacas, né? Aqui a gente tem, então, ó, né, colmos de capim-elefante, né, de porte maior, e aqui colmos de capim-elefante anão, que tem os entrenós aqui, ó, mais curtinhos, ó, tá vendo? Bom, então veja que eu posso plantar, né, essas estacas, né, vindas lá direto do campo, nos sulcos ou covas de plantio, mas posso também fazer mudas, né, em tubetes. Né, e o que, que eu vou utilizar para fazer a muda? É uma seção aqui desse colmo, né? Um pedacinho desse aqui. Eu faço uma muda. Né? Possuindo uma gema viável, uma gema viva, eu consigo produzir uma nova muda em estufa, né? Um sistema de mudas enraizadas. Bem, e como eu disse, né, vem crescendo bastante esse mercado de mudas. Eu vejo na internet aí cada vez mais empresas, né, se especializando nesse comércio, disponibilizando uma grande quantidade de cultivares, né, viveiros que são credenciados aí pela Embrapa, né, e que estão disponibilizando esses materiais com certificado genético. Isso que é muito importante, que um passado aí até recente, a gente não tinha essa facilidade, era difícil encontrar as mudas, né? E muitas vezes você comprava até gato por lebre, porque não sabia direito ali o que estava sendo vendido, né? Muito difícil, às vezes, identificar em nível de cultivar, lá de penicetum, de sinodon, certo? E hoje nós temos uma maior disponibilidade. Claro, tudo tem seu preço, né? Eu já só peguei aleatoriamente alguns anúncios aí na internet, né? E aqui está vendendo BRS Curumi, que é esse capim-elefante anão, a R$ 500, 1.000 gemas. Aí você faça a conta e vê quanto está saindo a unidade, né? E aqui mesma coisa, mudas de Sinodon, de Tifton 85 aqui, ó. 200 mudas, que normalmente é uma bandejinha, né? Dá para fazer 200 mudas ali por R$ 78. Aí faça as continhas, você vai ver quanto sai a muda. E mais adiante a gente vai ver quantas mudas seriam necessárias para formar, né, 1 hectare de pastagem, por exemplo. Então, bem bacana isso, a gente tem mais disponibilidade, então nós devemos sempre buscar, né, esses viveiros credenciados, mesmo que for para começar o nosso viveiro lá na fazenda, né? Mas eu preciso partir, começar o negócio a partir de um material geneticamente confirmado, né? Para ter a certeza que eu estou plantando digs lá na minha propriedade, né? Que é realmente capiaçu, né? Que é realmente curumi. E aí, gente, é bacana porque nos próprios materiais da Embrapa, né, quando ocorre o lançamento de um cultivar novo multiplicado por mudas, eles disponibilizam, né, aqueles viveiros credenciados. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, eu peguei aqui, baixei uma publicação da Embrapa, aqui do capim-elefante capiaçu, né? Então, tem as informações a respeito do capim, né, lançado em 2016, e aqui onde encontrar. Olha que bacana, você tem uma lista aqui de produtores de muda, espalhados pelo Brasil todo, aí, ó, Minas Gerais, Alagoas, aqui no Paraná, o Guairaçá. Guairaçá, tem aqui Guarapuava também, aqui Guarapuava, né? Então, você consegue comprar aí mudas certificadas hoje com muito mais facilidade
do que antigamente aí. Certo? Bom, agora vamos falar, então, da formação e do manejo desse viveiro de mudas, né? Quer dizer, o viveiro de mudas enraizadas, né, são as mesmas técnicas aí, na verdade é bastante simples, né? É você trabalhar com substrato ou com um solo propriamente dito, né? E fazer, né, o plantio gema por gema em cada um dos tubetes, né, ou saquinhos, ou copinhos, recipientes que você possa preparar essa muda, né? Normalmente aí se faz num ambiente mais controlado, numa casa de vegetação, né, numa estufa, né, para ter mais controle da rega, etc., da temperatura, luminosidade, e produzir essas mudas, né? E nós temos o viveiro depois, o viveiro lá no campo, né? Que são viveiros assim daí utilizados em operações de mais larga escala, para eu formar aí realmente 5, 10, 15 hectares de pastagens depois, e aí eu vou trabalhar com essas mudas, no caso vamos falar de estolões primeiro, né, com essas mudas não enraizadas. Muita gente me pergunta, mas não precisa tirar a muda com raiz lá no campo? Não, não precisa. São só os estolões mesmo, só a parte aérea que eu estou interessado, né? Então, nós temos daí duas situações ainda para esse viveiro lá no campo. Nós temos uma situação que eu formo um viveiro específico, ou seja, eu vou formar aquela área para ser viveiro mesmo, e a partir dali servir o estabelecimento de áreas de pastagem, ou de campos de feno, etc., né? Então, para essa modalidade, né, eu vou pensar o que? A localização dele, uma área plana, né, bem drenada e localizada próxima às áreas de pastagem que eu pretendo formar a partir desse viveiro de mudas, certo? Então, veja que eu preciso de bastante antecedência aí no planejamento, até mais do que eu preciso lá para a semeadura. É que eu preciso formar primeiro o viveiro, para depois esse viveiro ser multiplicado nas áreas de pastagem, né? E eu posso formar, então, esse primeiro viveiro com essas mudas enraizadas, certificadas, né, desses viveiros credenciados. Então, é um processo, né, demorado, precisa de planejamento. Ou eu tenho aquela situação também, que é bastante comum, assim, que eu vou aproveitar uma pastagem já estabelecida da minha propriedade, que eu já uso ela sob pastejo lá, etc., né? Para formar outras áreas. E é até muito comum os vizinhos pedirem, né? Nossa, estou achando boa essa pastagem sua aí, qual que é? Ah, é um Tifton 85. Ah, como que forma? Ele é por muda. Ah, você pode arrumar a muda para mim? Ah, posso. Quanto você vai precisar lá? Vou formar tantos hectares. Aí você tem que saber lá, mais ou menos, né, qual a área de pastagem que você tem que vedar, né? Ou a pastagem toda, né? Será que essa pastagem vai dar ou não vai dar para produzir a quantidade de mudas, né? Normalmente é mais no sentido de quanto que eu preciso vedar, ou seja, tirar os animais, né? E trabalhar essa área de pastagem para servir de viveiro de mudas, né? Então, eu tenho aí um manejinho para fazer nessas áreas. Primeiro, eu vou calcular qual a área que eu preciso, nós vamos ver isso. E aí, depois, eu vou isolar ela do pastejo, né? E vou fazer o trabalho de rebaixamento do relvado, com roçada ou com um pastejo mais intenso. E na primavera, vou proceder, né, à adubação. É necessário a gente ter essas plantas do viveiro de mudas muito bem nutridas, para que elas tenham bastante carboidrato de reserva no colmo, nitrogênio, que vai sustentar a brotação. Tá? E também ali me livrar de algumas plantas daninhas que possam ter na área, para não contaminar, né, essas mudas e depois a área onde vai ser formada a pastagem. Bom, seja no viveiro específico, seja no viveiro em uma área de pastagem, o que eu preciso fazer é uma boa nutrição do viveiro, né? E aí, tudo que a gente já trabalhou aí nesse módulo da disciplina, né? A análise do solo, a correção do solo, a adubação do estabelecimento e as adubações de manutenção são fundamentais para a gente ter maior vigor das gemas, né? E ter um maior índice de pegamento e maiores números de brotações por pegamento.
Ou seja, de cada estolão lá, quantos estolões vão pegar e quantas novas plantas vão brotar a partir dessa muda. Bom, então, o que eu quero é isso, né? No meu viveiro de mudas, uma área limpa de invasoras, né? Da espécie, né? Somente com plantas do cultivar que eu desejo, uma área plana, uma área muito bem adubada para render bastante muda, né? E com uma pequena área, eu conseguir plantar, né? A maior área possível de pastagem. Então, é dar atenção a uma área pequena de viveiro para fazer esse viveiro render o máximo possível de área de pastagem lá no estabelecimento, né? Então, essa área sempre a gente tem um cuidado maior com ela em termos de fertilidade do solo, controle de plantas daninhas. Bom, vamos lá para as informações importantes para o dimensionamento dessa operação de guerra que é o plantio por mudas. Primeiro, a gente tem que saber esse rendimento de mudas, né, para eu poder planejar. Quantas toneladas de muda eu consigo de 1 hectare de capim-tangola, por exemplo, que é o que está na foto A aqui? Poderia ser Tifto 85, Estrela, Diggs, né? Normalmente, essas gramíneas, elas podem atingir aí um rendimento, né, num viveiro de mudas bem conduzido, de até 30 toneladas de muda por hectare. Tá? 30 toneladas de muda por hectare. Aqui na direita já tem uma área de amendoim forrageiro, né? Então, essa leguminosa costuma render menos, né? Você vai ter que ver aí na sua situação qual é o rendimento que vai ter o seu viveiro, né? Mas vamos supor aqui 10 toneladas, né, de mudas por hectare. Aí depois, com a informação da taxa de plantio, que é quantas toneladas de muda eu preciso por hectare, eu consigo dimensionar, né, o tamanho de viveiro que eu vou precisar para formar uma determinada área de pastagem. Ou o viveiro que eu tenho, né, a área dele, vai ser possível plantar quantos hectares de pastagem lá. Então, tudo depende desse rendimento, do rendimento de mudas do viveiro. Então, veja, nós falamos lá do rendimento dos viveiros de estolões, agora vamos dar uma referência aqui, né, para viveiros de colmos de capim-elefante, tá? Então, 1 hectare de capim-elefante dos cultivares de porte alto, ele pode produzir de 50 a 30 toneladas, entre 30 e 50 toneladas de colmos, tá? Então, nós vamos ver, né, de acordo lá com a taxa de plantio, isso vai me render de 5 a 10 hectares de pastagem, certo? Né? Agora, se for do cultivar anão, logicamente o colmozinho é menor, né, rende menos. Né? Você pode ter aí um rendimento da metade do que rende os cultivares de porte alto. Então, fiquem aí com esses números de referência, né, para você ver aí na sua realidade qual é o rendimento do seu viveiro. Ok, mas e aí? Essas mudas, como que é? Qual a idade que elas têm que ter? Que momento que eu tenho que fazer essa colheita, né? Para ter esse rendimento aí também, né? Como que funciona isso? E como que eu faço essa colheita? Bom, vamos separar então as coisas. Para aquelas mudas enraizadas produzidas em estufa, geminha a geminha plantadas ali, com 30 dias no verão, a 90 dias aí se for no outono e inverno, eu consigo já ter essa muda prontinha, bem enraizada para ir para o campo. Para essas mudas produzidas no viveiro lá do campo, né? Eu preciso que elas tenham um tempo de rebrota aí, né? De 90 a 120 dias, ou seja, eu quero trabalhar com material bem maduro, né? Com bastante gemas, e principalmente com bastante gemas já mais velhas, né? Que são as melhores gemas. Panela velha é que faz comida boa, né? Aí nesse caso também. Então, sempre as gemas dos 2/3 inferiores ali do colmo, ou desse estolão, as gemas mais velhas, mais maduras, elas têm um poder de germinação, um vigor, de brotação, né? E um vigor melhor.
São as melhores gemas dessa muda, né? Por isso a gente quer essa muda madura. Eu não posso colher elas muito jovens, né? Senão tem pouca gema, e gema jovem, mas também eu não posso colher, né, mudas muito maduras, principalmente no caso do capim-elefante, né, que aí já ocorre o florescimento do meristema apical e permite daí as brotações de perfilhos laterais lá no viveiro ainda, né? E aí, quer dizer, aquela geminha que eu quero que ela brote lá no campo, ela já brotou, então também essas mudas muito velhas, já com brotações laterais, não são interessantes. E aí, como que eu vou colher essas mudas? Pensando em colmos, né, eu posso colher no facão, para quantidades menores, né, mas posso colher também, né, e aí pensando também em estolões, né, posso utilizar a roçadeira costal, né, até uma motossegadeira, né, ou seja, aquela barra de corte, né, então, situações de menor escala, né, ou até em situações de maior escala, pensar em uma colheita mecanizada dessas mudas, utilizando o trator com segadora, segadeira aí, né, que é por barra de corte ou de tambor, o mesmo implemento utilizado para a confecção de feno, né? Ou até mesmo na enxada, aí. Às vezes na colheita de amendoim forrageiro, né? Se procura fazer ali na enxada até para as mudas saírem um pouco mais enraizadas, né? No caso dessa leguminosa. Então, aqui só essas imagens mostrando a colheita de estolões com roçadora costal, né, rente ao solo, e a colheita aí de mudas, né, no facão aí, de mudas de colmo, né, e depois a turma ainda preparando um pouco essa muda aqui, tirando o ponteiro dessa muda, e você pode ou não fazer o despalhamento, tá? Não é necessário fazer o despalhamento, mas se houver condições, né, se a área é menor, você pode também proceder o despalhamento da muda, tirar as palhas, né? As folhas mais velhas, a bainha ali, que está protegendo a gema. Bom, essa imagem, né? Uma colheita mais profissional de mudas aí, onde você tem o trator com uma segadora na frente e logo atrás uma enfardadora, fazendo fardos com essas mudas, né? Então, fardo verde aí, com a muda verde, obviamente. Tá? Então, isso facilita muito no manuseio, no transporte, né? No entanto, temos que tomar cuidado, porque o tempo útil até o plantio ele é curto, que essa muda, principalmente enfardada, né, com alta temperatura, o que vai acontecer? Ela vai começar a fermentar, né? Então, tenho aí esse reduzido tempo, né, entre a colheita da muda e a sua utilização, principalmente quando se tratam de estolões. Então, é disso que nós vamos falar agora, do armazenamento. É possível armazenar essas mudas? Olha, muito complicado quando estamos trabalhando com estolões ou com rizomas, que são órgãos aí da planta, né, que vão desidratar rapidamente. Veja, nós temos aí os estolões de Diggs, né, de Coast Cross, principalmente, são muito fininhos, os colmos. E aí se desidrata rapidamente. Então, fica muito complicado armazenar essas mudas. Assim, no máximo, lá na operação de campo, no máximo eu armazenar o último corte lá do viveiro, né, para o outro dia. Então, no final do dia, lá eu transporto essas mudas para debaixo de uma árvore, uma mangueira de preferência, né, com uma sombra bem frondosa, e vou de preferência molhar essas mudas para no outro dia, cedo, né, cedinho já, essas mudas servirem para o primeiro pega ali do plantio, né? Mas o ideal é que fosse procedimentos simultâneos, né? Estou com uma equipe lá no viveiro de mudas, cortando, transportando outra equipe e uma equipe já plantando. E aí eu não tenho armazenagem das mudas nesse sentido aí, né? Ok, e se forem colmos, capim-elefante, cana-de-açúcar, né? Se forem colmos, dá para armazenar? Opa, aí a gente tem um pouco mais de flexibilidade, porque, veja só, estamos falando de um órgão que é carnoso, né? Mais grosso, cheio de água e de nutrientes, então consegue aí um armazenamento por até 10 dias.
em condições ideais, ou seja, na sombra, com umidade, molhando. Agora, atenção, não fazer montes muito grandes, porque senão as plantas, né, ou melhor dizendo, as mudas lá do interior desse monte vão fermentar também. Aí fermenta, aquece, vai matar as geminhas, certo? Beleza, vamos para o plantio aí, galera. Como que dá para plantar por muda? Eu posso plantar a lanço, no caso de estolões, tá? Nunca vi formar aí a lanço capineira de capim-elefante, né? Porque esses colmos grandes aí, distribuir a lanço, como que vai incorporar isso, né? Então, a lanço, a gente fica limitado mais a estolões. Essa imagem aqui de baixo, ó, foi lançado, né, à superfície do solo, depois vai ser incorporado, vou mostrar logo mais. Em linha, né, é o popular para plantio de capim-elefante, está aqui nessa imagem, né, plantio em linha, aqui no caso é cana, ou em covas, né, fazendo os buraquinhos, fazendo buraquinho por buraquinho, para fazer o plantio, né? Então, a lanço, estolões, em linha ou em covas, tanto estolões quanto os colmos, é possível, ok? E aí, o que que varia? Varia o preparo do solo, né? O próprio método de plantio, mas também o rendimento das mudas. Então, nós temos que, no plantio a lanço, o rendimento é menor, a gente vai precisar de mais mudas para plantar a lanço, né? Que vai ter maiores perdas. Depois vem em linhas e, por último, plantio em covas, que a gente economizaria mais mudas. Ok? Bom, o que que difere aí o plantio da semeadura que a gente já viu? Olha, uma coisa que difere bastante é a questão, né, crítica da umidade. Então, para semeadura, por exemplo, eu posso até pensar numa semeadura no pó, como se fala, né? Um solo seco para chover por cima. Se eu tenho uma boa previsão de chuvas, né, eu posso fazer o plantio de sementes ali no pó e chover um dia, 2 dias depois, por exemplo. Né? Inclusive, particularmente, eu gosto muito de semear aí no pó para chover por cima. Não sei, parece que vem melhor do que até semear no solo úmido, né? Enfim, mas agora, por mudas, principalmente estolões, que a gente já comentou, eles desidratam mais rapidamente, é importantíssimo que tenha umidade adequada no solo, tá? E que a gente tenha previsão de chuva, de tempo bom de chuva, depois do plantio, principalmente por estolões, né? Os colmos já conseguem resistir um pouco mais aí à falta de umidade, né? Mas os estolões é crítico. E aí o que a gente já comentou, as questões de transporte, né? E armazenamento são bem diferentes, né? Quer dizer, pô, transportar as sementes é muito tranquilo, né? Com uma caminhonete aí, o transporte de semente para formar uma área bem grande, né? Agora, para formar uma área por muda, são toneladas de mudas por hectare. Então, tem a questão aí também do armazenamento, né? Armazenar semente é fácil, né? Tendo um barracão, controle de umidade, de temperatura, de roedores, eu faço um bom armazenamento de sementes. Das mudas, a gente já comentou aí que é um pouco mais complicado, né? Bom, vamos lá então para os plantios, né? Os métodos de plantio. Começando pelo. Aqui ele fala semi-mecanizado, né? Então, que mistura aí máquinas, né? Mas muita gente envolvida também, muita mão de obra envolvida aí no plantio a lanço. Então, ocorre o espalhamento das mudas de forma manual ou semi-mecanizado, como eu vou mostrar, ou até mecanizado, né? Apesar de não encontrar no Brasil muitas situações mecanizadas aí, na verdade eu desconheço, né, a utilização de maquinário que faça realmente esse espalhamento mecanizado, né? Normalmente é semi-mecanizado ou até completamente manual, né?
E é o que a galera está fazendo. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deve ter mais o tratorista 9 aqui, só espalhando essa muda na superfície. Né? Por isso que tem que estar com condição climática muito boa. É o solo úmido e ó, o tempão nublado de chuva aqui, ó. Fundamental, né? E também fundamental, na sequência, espalhou a muda, vem o enterril. Na sequência, não pode essa muda ficar na superfície. Como que faz o enterril? Ou com grade niveladora, né, uma grade leve, ou com discos paralelos. Já vou mostrar esse implemento, parecido com uma grade niveladora, no entanto, só uma fileira de discos e discos paralelos não cortantes para fazer só o enterril parcial dessa muda. Vejam que nós não desejamos enterrar totalmente as mudas devem ficar com a cabecinha para fora da terra, né, com parte dela para fora, cerca de 25% aí, para a gente ter uma maior velocidade na brotação e estabelecimento, ok? Fez o espalhamento, na sequência o enterril, e na sequência, podendo ser até na mesma operação do enterril, vem o rolo compactador. Importantíssimo também no plantio por mudas de estolões a lanço, assim como lá na semeadura. Tá? Então, é o rolo compactador que vai dar a aderência necessária do solo com a muda para que ocorra uma boa brotação. E para que impeça também que ocorra a fermentação da muda no solo. Quando essa muda fica ali em bolsões de ar, pode ocorrer a fermentação da muda. Além disso, passando esse rolo compactador, preserva a umidade no solo também. Tá? Se tudo correr bem, né? E veja só, né? Você ficar aí também com parte das mudas para fora, tal, né? Tudo foi certinho. Você vai verificar que em 5 a 7 dias essas mudas começam a brotar, tá ok? E aí você tendo ali uma muda bem pegada ali por metro quadrado, 1,5 mudas por metro quadrado na média ali de uma amostragem, você, né, vai ter possivelmente uma boa formação da área. Ok? Então, esse é o plantio a lanço de estolões. Olha só, a Embrapa fez um estudo, né, comparando métodos de plantio e avaliou, né, tudo que foi utilizado de insumos, de maquinário, enfim, e também o rendimento do método. E para esse método aí a lanço, semi-mecanizado, eles utilizaram 15 pessoas, entre a turma que estava lá no campo, fazendo o espalhamento, o enterrio, e a turma que estava lá no viveiro de mudas, cortando, carregando, mais a turma que estava fazendo o transporte dessas mudas. Utilizou aí 3 tratores mais implementos e teve um rendimento de 1,6 hectares por dia somente. Então, veja, esse é o entrave também, né? Além da questão da muda, né? Ser também difícil, a disponibilidade, enfim, o manuseio e tudo mais, nós temos ainda mais esse entrave no plantio, que é o rendimento. São operações de baixo rendimento, geralmente, né? Isso também encarece bastante. Esses dados aqui estão bem desatualizados, tá? Pode ignorar isso aqui. Hoje em dia deve estar ficando uns R$ 5.000 para se estabelecer bem mesmo uma área por mudas, tá ok? Isso falando da muda produzida na fazenda lá ainda, né? Não comprando mudas enraizadas, ficaria bem mais caro. Mas veja só, vamos fazer um raciocínio aqui. Se eu tiver, então, que formar uma área de 16 hectares, né, se rende 1,6 hectares por dia, com uma equipe só, né, eu vou conseguir formar aí isso só em 10 dias. Né? Quer dizer, será que eu vou ter condições climáticas durante 10 dias para prosseguir, né, com esse estabelecimento de uma pastagem de 16 hectares? Então, muito complicado. Então, é trabalho de formiguinha, é fazendo um pouco por ano, né, que vai aumentando as áreas de pastagens, né, dessas espécies estabelecidas por mudas na propriedade. Né? Ou então temos que pensar aí em inovações tecnológicas, né, maquinários para um melhor rendimento.
Veja só nessa imagem aqui, fotos que eu trouxe lá da Flórida, né? Ah, pô, nos Estados Unidos é cultural formar áreas por estolões, né? Produzem muito feno, né, de sínodon. Então, eles desenvolvem lá também algumas máquinas, né, feitas, homemade, né, feita lá na fazenda mesmo para auxiliar. Então, essa daqui é uma dessas ideias para fazer esse espalhamento da muda. Então, aquela muda que veio lá do viveiro, enfardada, verde, né, aqui a turma vai dando uma destrinchada nela, jogando em cima dessas pás rotativas aqui, né? Ela gira aqui com a energia aqui mesmo das rodas desse implemento super simples aí, só que perigoso, né? Até a turma chamava isso daqui de quebra-dedo, né? Você bobear aqui, botar a mão nisso aqui girando, já quebra um dedo, né? Para espalhar essa muda, né? Rendendo mais. Mas veja, que utiliza também muita mão de obra, né? Olha o tamanho da equipe aí para fazer esse espalhamento. Depois dessas mudas espalhadas, vem o famoso aqui pizza cutter, né? O cortador de pizza, os discos paralelos para fazer o enterrio dessa muda. São discos cegos, né? Não são afiados aqui, não é para cortar a muda, é só para enfiar a muda no solo, deixando parte da muda para fora. Então, ele simplesmente tem aqui um sistema, né, que tem algum peso, né? A gente controle esse peso para quê? Para controlar aqui a profundidade, né, de enterrio dessa muda. E logo atrás já o rolo compactador. Tá? Bem, estava dizendo, né? Nós não temos maquinários autônomos aí para não precisar tanto de mão de obra, né? No Brasil eu não vejo isso, né? Talvez aí seja para vocês aí que estão, são jovens aí, estão saindo da universidade, né? Quem sabe vocês não vão inventar uma máquina aí, né, que patentear ela e ganhar dinheiro com isso, né? Eu fui num dia de campo e mostraram essa engenhoca aí também, né, para distribuir esses estolões, né, essas mudas de fardos redondos. No caso aqui é só uma demonstração, tá? Então é um fardo de feno que está aí na máquina, mas imagina que fosse o fardo de muda, né? Enfardado em fardos redondos. Então eu tenho aqui dois roletes, né, que vai dando tombo nesse fardo redondo, aqui também roletes, né, que vão levando as mudas aí para trás aqui do implemento que vai fazer a distribuição. Então, eles ligaram e fizeram uma simulação aí com esse fardo de feno, né? Seria isso, fazer a distribuição da muda. E depois vem o cortador de pizza, né? Os discos paralelos. Nesse caso aqui, ó, construíram um tanque que é possível, então, né, encher, esvaziar de líquidos aqui, de água, para fazer maior ou menor pressão, dependendo do quê? Da textura do solo, da umidade do solo, né, no dia do plantio, e controlar ali quanto vai enterrar as mudas. E atrás já o rolo compactador. Tá? Vamos falar agora do plantio em linha, né? Então, plantio em linha pode ser feito com máquinas adaptadas, no caso aqui são adaptações da máquina que planta mandioca, desculpa, máquinas que plantam mandioca que tem espaçamentos aqui de 1 metro normalmente, né? Ou também pode ser feito em um sistema que a distribuição das mudas vai ser feito na mão, daí utilizando somente sulcadores, né? Então a máquina faz o sulco, mas depois a distribuição das mudas seria na mão também, né? Mas sem estar em um implemento aí, como eu estou mostrando, tá? Então, veja, esse implemento que foi adaptado, ele já faz o sulcamento, né? A galera aqui vai colocando a muda no sulco, na mão, e a máquina aqui atrás faz o cobrimento da muda. Tá? Então, se consegue aí distribuir, né, mais ou menos 500 quilos de mudas por hora aqui no rendimento, né, dessa máquina. Claro que essa máquina vai ter que parar para abastecer esse tanque, né, de mudas, né, e aí já vou comentar, né, que nessa adaptação aqui,
as mudas têm que ser acondicionadas primeiro, ou seja, têm que ser preparadas especialmente para esse tipo de implemento, né? Em pedaços de 30 a 40 centímetros, essas mudas, esses estolões, tá? Por quê? Porque se eu colocar aquele novelo de estolões aqui na máquina, sem fazer esse condicionamento, né, esse corte em pedaços, a galera que está aqui não dá conta de ter fluidez ali em colocar essa muda no sulco, né? Porque vem, enrosca e tal. Então tem mais esse passo aí lá no campo de muda. Além de colher a muda lá, né? Vamos supor na roçadura costal e tal, tem que preparar essas mudas em pedaços, né? E essa preparação aí, eles mediram, né? Tem esse rendimento aí de 800 a 1.000 quilos de muda por hora para poder abastecer essa máquina semi-mecanizada aí, né? E aí acaba que diminui um pouco, né, a necessidade de mão de obra, com 9 pessoas eles fizeram esse procedimento, e melhorou um pouco o rendimento, agora eles fizeram 3 a 4 hectares por dia no espaçamento de 1 metro entre linhas, que é o espaçamento, né, dessa máquina. Se for espaçamento de meio metro, naturalmente eu tenho que fazer mais uma passada na área, né? O que diminuiria o rendimento da operação pela metade aqui praticamente, né? Bem, aqui só aproveitando essas imagens, então vejam, depois essas mudas aqui, então, no sulco, né? Ficam também parte para fora, importante ficar parte da muda para fora para acelerar, né? A brotação, aqui estão as mudas brotando, e aqui a área formada, né? 42 dias após o plantio. Então, veja, formou bem e formou rápido, né? Então, veja só por que não rende. Ó, a velocidade para a turma conseguir fazer o trabalho direitinho é de 2 quilômetros por hora. É na reduzida ali devagarinho. A coisa não rende muito. E é possível fazer da mesma maneira, a mesma máquina, né? Se você estiver numa área que o solo já foi corrigido, que você já está num sistema de plantio direto na palha. Não muda nada, né? O ato do plantio ali seria o mesmo, né? O que muda são alguns procedimentos, como a dessecação da área, né? Para preparar a cama de ser a palhada, né? Para a semeadura ou plantio direto aí. Ok? Então, assim, só mais uma imagem, né? No caso aqui, ó, já é uma outra adaptação. Nesse caso, não foi feito a caixa das mudas, e aí precisou de mais 2 caboquinhos aqui para ir trazendo as mudas perto dos plantadores que estão colocando a muda no sulco, né? E veja que as mudas não estão preparadas, aquele emaranhado. Então, isso dificulta bastante a operação dos camaradas aqui, né? E aí fizeram mais uma adaptação aqui também para ir cobrindo os sulcos, e veja, ó, que fica pedaço de muda para fora. E para que essas mudas fiquem para fora, a gente tem que acertar a profundidade da sulcação. Deve ser não muito profunda, né? Sulcos aí de 5 a 10 centímetros, para que 25% dessas mudas fiquem para fora. Olha que areola bonita aí que está sendo formada, né? Irrigada aqui, o pivôzão central, né? Provavelmente aqui um sínodon deve estar sendo estabelecido na área. Outra possibilidade para fazer também em sulco são com as mudas enraizadas. Eu já vi aí vídeos rolando aí na internet, né? Aqui da Epagre de Santa Catarina, eles também estão adaptando aí algumas máquinas para fazer esse plantio de pastagens com as mudas enraizadas, aquelas mudas feitas lá na estufa, né, em tubetezinhos. Então, um maquinário mais ou menos como esse que eu mostro aí, né? Então, aqui as bandejas, né, com as mudas aqui na frente do operador, e ele vai abastecendo o sulco de plantio que já está sendo aberto aqui na frente, atrás aqui essas rodas já fechando o sulco com a muda já enraizada, né? Então, quem sabe a gente vai evoluir, né? Depende de vocês, os professores pardais aí, para investir nisso, né? Em maquinário, e maquinário mais mecanizado mesmo, né? Não semi-mecanizado, porque mesmo aqui, ó,
Tem 4 caboquinhos aqui atrás, mais um ajeitando aqui as mudas e mais o tratorista, né? Eu estou, de novo, aí com 6 pessoas na operação. Aqui, gente, só curiosidade, né? Essa daqui é uma área de Arachis glabrata, uma leguminosa, um amendoim forrageiro, mas que não produz estolões. Ela não é muito estolonífera, mas é rizomatosa. É o que a gente está vendo aqui, muitos rizomas, né? E aí é feita a colheita desses rizomas e o plantio por rizomas também. Essa é uma área também lá nos Estados Unidos, eles têm algumas áreas ali na Flórida, né, com esse Arachis glabrata, como eu já disse, está sendo estudado aqui no Brasil também, essa leguminosa, né? Então, alguns maquinários adaptados também que eles utilizam. Por exemplo, né, eles utilizaram aqui para colher esses rizomas, e colhem também rizomas de Sínodon, de Tifto 85 também. Então, essa máquina é uma máquina adaptada da colheita de grama. Quem de vocês aí já comprou aquelas placas de grama, né? Ou até vem algumas situações até rolos de grama, que vem com uma camada de solo. É uma máquina mais ou menos como essa, tem uma lâmina ali, ela vai retirando, né, o topzinho de solo, que vem então junto com raízes, com rizomas dessas plantas rizomatosas. Aqui há um conjunto de peneiras, né, batedoras, cai um pouco da terra aqui, e o que está sendo jogado nessa carreta e atrás são os rizomas. E aí tem as plantadoras de rizomas ou de mudas, né, como essa aqui, né? Ela tem aqui no centro, como nas calcareadeiras, né, uma esteira que vai levando a muda lá para frente, né? E aqui nessa imagem eu consigo mostrar melhor, né? Os dispositivos aqui de corte da palhada, se for um plantio direto, né? Depois vem as hastes, aqui, né? O disco de corte, a haste sulcadora, a muda é colocada no sulco e depois enterrando o sulco. Então, aí sim, né? Aí sim uma operação mecanizada. Estou trabalhando lá como tratorista aqui. Bom, terminamos o plantio com mudas tipo estolão ou rizomas. Agora vamos falar alguns detalhezinhos das plantas que são estabelecidas por estacas ou pelos colmos aí. Então, no caso aí dos capins-elefante, de cana, né, principalmente. Vamos lá, vamos falar do plantio em covas dessas plantas, né? Então, em covas, a gente pode pensar, né, em fazer covas para colocar 2 estacas ou apenas uma estaca, depende tudo de quanto eu tenho de muda, né? Se eu tenho bastante muda, está sobrando, posso fazer com 2, né? Ou somente uma. O importante é que essas estacas sejam colocadas em diagonal, isso auxilia na brotação, e que tenham de 3 a 5 gemas. Onde, vamos supor, nessa de 3 gemas, eu vou enterrar bem 2 gemas e uma gema vai ficar na superfície. Tá? Essas covas devem ter de 15 a 20 centímetros de profundidade. E aí nós temos o dimensionamento das fileiras, né? Que podem ser espaçadas de meio a 1,5 metro entre as fileiras. Então, assim, se eu estou formando área para pastejo, eu vou sempre buscar a menor distância entre as fileiras. Eu vou gastar mais muda, mas eu vou formar essa área mais rápido, né? E cobrir melhor o solo, ter uma população de plantas maior para utilizá-las em pastejo. Agora, quando eu vou utilizar essas plantas para corte, principalmente em cortes mecânicos, com trator, carreta, né, com uma forrageira na área, é importantíssimo eu dimensionar essa distância entre fileiras de acordo com a bitola do trator, da carreta, do implemento que eu vou utilizar, né? Para quê? Para que o trator, a carreta, o implemento não passe com as rodas sobre a linha de plantio, porque senão isso vai amassar toda a soca, né? A soqueira ali depois da colheita, prejudicando as gemas, prejudicando a rebrota, reduzindo o potencial produtivo e a vida útil da área.
certo? Então, assim, capim-elefante, né? Às vezes eu tenho que trabalhar com distância entre as fileiras, ou entre os sulcos, de 1,5 m, né? Mesmo porque eu estou pensando numa planta perene, vai durar aí muitos e muitos anos, em que vai engrossando ali a toceira, né? Então, se eu faço, às vezes, distâncias de 1,20, 1,30, nos primeiros anos vai bem, mas depois isso já vai ficando um pouco apertado, tá? Mas depende, claro, do maquinário que você tem na sua propriedade, você vai dimensionar suas fileiras de acordo com o seu maquinário. O importante é entender que o objetivo é não posso passar com a roda do trator dos implementos em cima da rebrota, em cima das plantas, tá ok? E aí vem, no caso das covas, eu também pensar na fileira, qual vai ser a distância entre as covas? E aí também pode ser, né, distâncias menores, quando eu estou pensando lá em pastejo, né, até distâncias de 1 m, para economizar muda, né? No entanto, vai formar mais devagar essa área, vou ter uma população de plantas menor. Tá ok? Vamos falar agora, então, de plantios no sulco, né? Nós já falamos no sulco de plantio lá para estolões, agora vamos falar de sulcos, plantio em sulcos, de capim-elefante, de cana, né? Por meio das estacas, por meio dos cômodos. Então, os entrelinhas é o mesmo raciocínio que a gente já falou para as covas, né? Variando de 0,5 m a 1,5 m, 0,5 m, 0,7, se eu estiver trabalhando para pastejo, né? Se for capineira, se for para silagem, eu vou trabalhar com colheita mecanizada, bitola do trator e dos implementos para definir o entrelinhas. A profundidade, 15 a 20 centímetros, e aí vem a distribuição dos colmos. Como que eu posso distribuir esses colmos no sulco de plantio? Se eu tiver bastante muda, eu posso pensar numa distribuição dupla, né? 2 colmos aqui paralelos no sulco. Aí eu vou garantir uma boa população de plantas, uma boa brotação nesse sulco, tá? O que é importante? Sendo duplo ou sendo simples, né? Deixa eu terminar aqui. Porque se eu tiver pouca muda, eu também posso fazer simples. Somente uma linha de colmos lá no sulco. O importante, né, é que seja no esquema pé com ponta. Como assim pé com ponta? E para que isso, professor? Né? Aí vamos lembrar lá, quais são as melhores gemas mesmo? As de cima da planta ou da ponta da planta? Ou as gemas mais velhas da base? Opa, as gemas mais velhas são as melhores, né? E as gemas da ponta, gemas mais jovens, podem falhar mais a brotação delas, né? Então, veja, que se eu dispor aleatoriamente os colmos, né? Pode ser que colmos fiquem, e principalmente quando a gente trabalha com fila simples aí, pode ser que esses colmos caiam lá no solo, né? Dispostos assim, ó, ponta com ponta. Né? Ou mesmo que na fileira dupla lá eu coloque ponta com ponta. O que vai acontecer nessa região aqui? Vão acontecer falhas na linha lá de plantio, no sulco, né, de plantio. Né? Mesmo que a gente consiga transpor, né, sombrear um pouco as mudas. Essa região aqui vai ficar com falhas. E vão ter gemas que não vão brotar. Então, é por isso que eu faço a disposição pé com ponta. Seja em fileira simples, eu procuro, né, se eu tiver quantidade boas de muda, né, sombrear um pouco aqui as mudas, transpor um pouco elas, para essas gemas do pé dessa muda, dessa estaca, né, cobrir aqui as gemas mais jovens da ponta dessa outra estaca, que provavelmente vai falhar, e a gente tem mais homogeneidade de brotação nesse sulco de plantio. Beleza? For fila dupla, né? Pé com ponta. Fazer dessa maneira aqui. Deu para entender, galerinha? O que é o pé com ponta aí na distribuição das mudas no sulco?
E depois, se eu trabalhei com as mudas inteiras, assim, né? Aquela canona de 1 metro, 1,10 m aqui, 1,5 m de comprimento, é importante que eu corte em pedaços essa muda. Por que é importante isso? A gente tem que saber o porquê, né? Porque daí, fazendo sentido, a gente grava. Por que isso? Cortar em pedaços? Vai ter trabalheira? O que acontece, moçada? Fisiologia da planta. Fisiologia. Dominância. A primeira geminha aqui que brotar, como ela tem comunicação ainda por meio do colmo com as outras partes da planta aqui, ela vai impedir que as outras geminhas brotem. Então, por isso que eu preciso cortar, né? Cortar em 3, 4 pedaços esse colmo aqui, deixando seções que tenham de 3 a 5 gemas aí, para não ocorrer, né? De uma gema que brotou, né? Bloquear as outras gemas. Tá ok? Então, por isso que a gente tem que cortar essas mudas em pedaços. Então, olha lá, ó, sulcão profundo aqui para a cana, né? Com as estacas todas picadas aqui, né? E com uma fartura de muda, né? Foi colocado aqui até mais ou menos linhas duplas aqui na distribuição das mudas nesse sulco. Beleza, pessoal. Então, agora vamos taxa de plantio, de estolões primeiramente. Então, o que é taxa de plantio? É quantos quilos, quantas toneladas de muda eu preciso por hectare, de acordo com a técnica ou a metodologia de plantio utilizada. Então, quando eu espalho lá as plantas e faço o plantio espalhando as mudas, né? Então, a distribuição a lanço das mudas, eu vou precisar de 3 a 4 toneladas de mudas por hectare. Tá? E aí que a gente vai ter aquele rendimento do viveiro, né? Se eu estou com um viveiro lá que está produzindo 30, ou que produziu 30 toneladas de mudas por hectare, né? Então, se eu utilizar a taxa de plantio de 3 toneladas de mudas por hectare, produziu 30, opa, vou formar 10 hectares, com 1 hectare de viveiro, tá? Então, esse é o rendimento do viveiro, é um cálculozinho que às vezes eu preciso fazer para dimensionar o tamanho do viveiro, de acordo com quantos hectares eu tenho que plantar, considerando a taxa de plantio necessária, né? De acordo com o método de plantio utilizado. Então, veja que se eu vou fazer o plantio em sulcos, no espaçamento de 0,5 metro, eu vou precisar de 2 toneladas de muda, e, obviamente, se a distância entre sulcos, entre linhas, é de 1 metro, vou precisar da metade, ok? Vamos lá, taxa de plantio agora de colmos. Para colmos, normalmente a gente utiliza de 5 a 6 toneladas de colmos por hectare. Tá? 5 a 6 toneladas de colmo por hectare. Beleza, turma? Aí, pastejo, né? Nada muda das recomendações que a gente dá para o estabelecimento por semeadura, né? O primeiro pastejo é só para favorecer o perfilhamento. Então, vejam, né? E nessa área aqui, ó, ele entrou assim que as plantas estavam firmes, entrou com um lote grande para fazer a colheita só da nata, né? Só da nata do leite, só tirar o primeiro extrato, permitir a entrada de luz, né? E aqui também mais uma imagem mostrando, né? Entrar assim que o primeiro pastejo para perfilhar a área, não essas vacas leiteiras, né? Desfrutando de um pasto, uma pastagem de excelente qualidade plantada por mudas, então. E aí as considerações finais, né, que eu tenho a fazer, muitas espécies de excelente produtividade, aptidão para na forma de feno-silagem, são multiplicadas por mudas, né? Infelizmente, nós ainda não temos muitas tecnologias para fazer um plantio em áreas mais extensas,
né? E eu espero que novas tecnologias aí, então, surjam nos próximos anos. A indústria de mudas vem crescendo, a gente tem mais disponibilidade, né? Nós temos mudas agora certificadas, a gente sabe o que está comprando, isso melhorou demais da conta. Esses dois tópicos, 4 e 5, controle de plantas indesejáveis e monitoramento aí do controle de pragas e doenças, agora, nesse cenário de plantio por mudas, são ainda mais importantes do que na semeadura, principalmente o controle de plantas indesejáveis. Por quê? Porque o estabelecimento costuma ser mais demorado por muda, principalmente se estiver trabalhando com distâncias entre linhas maiores, né? E aí é uma operação mais cara, como a gente já viu, né? Então, eu preciso pensar muito bem aí no controle de plantas indesejáveis, né, para não perder esse plantio de forma alguma, né, por competição aí com as plantas invasoras, certo? E aí a questão de maquinário, né, que a gente já comentou, adequado, revisado, regulado, e a turma, né, o pessoal capacitado para fazer aí a distribuição, o enterrio, enfim, todas essas etapas, né? Que na verdade vem lá desde o preparo do solo, da correção do solo, né? E culminar depois numa pastagem bem formada. Aí. Bom, era isso para a gente finalizar esse módulo de estabelecimento de pastagem. Finalizamos com a aula de plantio por mudas e eu fico agora à disposição de vocês.